Boa tarde, o meu nome é Pedro Moreira, eu sou o lead developer da equipa de interface. Sou o lead developer da equipa de interface da IASAC, nós somos um pequeno grupo. Nós desenvolvemos sempre, vamos desenvolver sempre em web e daí nós termos começado a utilizar já há algum tempo o AngularJS. As nossas aplicações agora estão todas a caminhar para esse mundo. Eu vou falar um bocadinho sobre o AngularJS, vou tentar ir um bocadinho de ponta a ponta. Vamos ver como é que a coisa corre. Já agora eu gostaria de saber quem é que vocês já ouviu falar ou já usou. Mas mais já usaram ou... Eu estou a usar este. Ok. Pronto. Ok. Eu vou... a minha sessão vai ser um bocadinho a explicar e a fazer algum código para vocês perceberem um bocadinho o que é que eu estou para aqui a dizer. Vou dar uma pequena introduçãozita e depois vou tentar abordar a aplicação, vou tentar abordar um problema do início até ao fim, do zero até a uma single page application. Uma coisinha muito pequenina, porque o tempo também não é muito. Ok. AngularJS, para quem ainda não ouviu falar, é uma aplicação Model View Whatever. O pessoal costuma dizer que é Model View Bimodal. Há pessoas que dizem que é MVC. Basicamente dá para fazer o que nós quisermos e ou seguimos algumas tendências e algumas normas ou fazemos à nossa maneira. O que interessa é que nós aprendamos e que vamos evoluindo com o passar do tempo. Okay? Existe a primeira versão, foi lançada em 2009, é bastante estável, é utilizada pela Google. Existe muito suporte online sobre esta aplicação e existe bastantes plugins e bastantes third-party modules para serem usados no Angular. A versão 1.2 fez drop do suporte do IE6 e IE7, a 1.3 fez drop do IE8. Neste momento a versão que está online é a versão 1.3.15, que foi lançada há uns meses atrás. E existe a versão 2, que está a dar muita polémica por causa da sintaxe, que eles decidiram reformular aquilo tudo e é bastante diferente do que nós estamos habituados. Eu ainda não peguei nesta versão, mas é algo que irei fazer quando a versão for lançada. Okay. Benefícios. É muito rápido conseguir criar qualquer coisa para os utilizadores de uma aplicação verem o que é que vai sair e verem as coisas a mexer. E perceberem como é que a aplicação que estão a pedir, neste caso os clientes, como é que a aplicação que estão a pedir sai. Como toda a comunicação é feita por Ajax, isto reduz a comunicação que existe entre o servidor. Ok. Sorry. Reduz a comunicação que existe com o servidor e isto facilita também a performance das aplicações. E permite, acima de tudo, o front-end developer focar-se na usabilidade e nos dados e não se focar no HTML e JavaScript e blá 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 por aí fora. Okay. Desvantagens. Esta versão, a versão 1, tem um pequeno problema quando se fala nos two-way bindings,
que se houver muitas ligações deste género numa única página, a página fica lenta. E chegando mesmo às coisas acontecer enquanto que o utilizador está a piscar os olhos, e isso torna-se um bocadinho desconfortável. No entanto, existem alguns conselhos para conseguir contornar isso. Desde limitar os two-way bindings a um single binding. Okay? Em vez do Angular estar sempre a fazer aquela gestão do digest, é mandado a informação para o ecrã, para o HTML, e o utilizador vê aquela informação e não vê mais durante os ciclos de digest que o Angular executa. E depois a curva de aprendizagem é um bocadinho estranha. Porquê? Porque nós podemos começar a utilizar o Angular e pegamos nos bindings e isto é espetacular, mas depois vemos que só bindings não serve. Nós temos que avançar para o próximo passo. Nós temos que utilizar controladores e temos que aprender a trabalhar com os controladores. Nós começamos a trabalhar com os controladores, começamos a meter tudo nos controladores, as coisas começam a ficar um bocadinho lentas e nós estávamos a ir num bom caminho, mas não, nós temos que utilizar factories ou serviços para meter todos os nossos repositórios num ponto, porque se tiver as coisas no controlador, a página está sempre a executar digests e nós não vamos a lado nenhum. Nós começamos a aprender a trabalhar com as factories, a dominar as factories e os serviços e providers e por aí fora. E não, nós temos que aprender diretivas porque as coisas começam a ficar lentas. E é sempre assim até um dia nós conseguirmos fazer qualquer coisa de jeito e dominarmos bem as coisas. Depois aparece a versão 2. Exato. Depois aparece a versão 2. Não, mas essa vem até lá abaixo depois. Que é bom, porque assim começamos todos de novo outra vez. Exatamente, começamos todos de zero. Ok, mas... Estamos motivados. Vocês estão aqui para ver código. Ok. Então, eu vou-vos apresentar um problema. Este problema, nós vamos tentar pegar nele e ir desenvolvendo aos bocadinhos. Não vai ser nada de complexo, não vai ser nada de extraordinário. É só para eu ir explicando aos poucos e poucos o que é que o Angular consegue fazer e tentar ir dar alguns conselhos o que é que vocês podem ou não podem fazer, baseado na minha experiência. Ok. Eu estava lá em casa a tentar descobrir o que é que eu ia meter aqui e reparei que tenho um problema de filmes. A minha lista de filmes está assim a crescer um bocadinho e eu precisava de uma maneira de conseguir organizar-me com isso. A primeira ideia que eu tive foi usa o Plex e solucionas isso rápido. Mas não, eu não posso usar o Plex porque nós estamos aqui a falar de AngularJS. Então vamos tentar desenvolver uma pequena aplicaçãozinha para gerir uma lista de filmes com Angular. Primeira coisa, 101, nós temos os bindings. Okay? Quem já ouviu falar, isto não vai ser nada de novo. Quem não ouviu falar, as aplicações de Angular, nós temos sempre que ter um atributo NGA para o Angular reconhecer que o que está dentro desse atributo, isto falando no DOM do HTML, nós temos que ter sempre o NGA
e tudo que lá está dentro é o que vai ser reconhecido como aplicação. Se nós metermos bindings fora deste elemento HTML, elemento que contém o LangApp, aquilo não vai funcionar. Ok. E o binding mais simples que existe é o com as chavetas. Exatamente, com as chavetas, que é para escrever. Isto aqui é a sintaxe para escrever informação no HTML da página. Okay. E com isto vamos ver aqui um pequeno exemplozinho. Agora vou aproveitar para me sentar. Eu por acaso utilizo mais o Code, que é muito mais correto, mas pergunta, tu consegues ter IntelliSense aí? Porque eu não consigo pôr. Só se eu utilizar o TypeScript, e é um bocado chato se eu utilizar o TS. Só se eu utilizar o TS, se eu adicionar os TS é que eu vou funcionar, se eu não consigo ter. Consegues. Eu assim de repente não te consigo explicar como, mas eu sei que existe um fecheiro. Existe este TS, só que é TypeScript. Sim, mas existe um fecheiro IntelliSense.js que é adicionado ao Visual Studio e ele permite fazer um bocadinho de IntelliSense, mas não é assim muito. No Visual Studio 2013 não é muito. Não ajuda assim muito. O IntelliSense supostamente devia funcionar. O Code funciona um bocadinho se depois o TS. O cheiro TS dá algumas coisas, mas depois não. Eu tenho aqui uma aplicação MVC 4. Isto não tem absolutamente nada, só tem uma página, um controlador home, index, uma página de index da página. O início do projeto era um SPAP, não? Não era SPAP. Não. Eu vou meter aqui uma divzinha e vou tentar fazer aqui um Hello World. Okay. E como vocês podem ver, isto texto simples não é reconhecido. Mas se nós introduzirmos aqui o fecheiro de Angular e colocarmos o tal atributo, melhor, não vamos colocar o atributo. Eu adicionei o fecheiro, mas não coloquei aquele atributo NGApp. Continua a não funcionar. Mas colocando o atributo NGApp, já funciona. Okay? E como podes ver, eu tenho IntelliSense. Não tens IntelliSense, não tens propriedades. Sim. Propriedades, não tens IntelliSense, depois quando passas para o JS não tens IntelliSense. Sim. As propriedades tens. Também tens Bootstrap para isso, tens que começar. Sim, exatamente. Pronto. Posso. Mas vocês com o Angular, os bindings não é só isto. Os bindings não é só isto aqui, escrever texto. O Angular também consegue fazer contas. Ele é bastante inteligente. Então se nós metermos 2 mais 2, na página vai ser 4.
E se nós formos um bocadinho mais longe e utilizarmos uma diretiva do Angular, que já vem do core do Angular, chamada ngModel, e colocarmos aqui uma variável, ela também consegue fazer binding a essa variável. E o que nós escrevemos, ele soma sempre 2. Okay? Mas, como vocês viram, eu ao arrancar, ele na minha caixinha de input, ele não tem absolutamente nada. Porquê? Porque a variável está undefined à cabeça. Mas nós podemos controlar isso com o ngInit. Tem gente que não gosta de engine. Pois. Não é aconselhável. Não diz engine. Exatamente, não é aconselhável. Mas nós podemos primeira coisinha ainda estamos aqui, não é? nós podemos controlar isso. Ok? Nós podemos utilizar o ngInit para controlar isso. Mas não é aconselhável. Don't use it. Okay? Isto foi só para explicar um bocadinho, para dar também a perceber o poder que o Angular tem. Ok. Vamos avançar mais um bocadinho. Nós aprendemos um bocadinho de bindings, aprendemos um bocadinho do ngModel. Nós chegámos àquele pico do fantástico. Isto está a correr bem, mas alguém disse que não usem o ngInit e nós, ok, então temos que aprender controladores. Então vamos começar com os controladores. O que é preciso saber? O controlador vai ser aquilo que vai conter toda a nossa lógica da vista. Vai conter os nossos modelos e as funções para nós fazermos o nosso trabalho. E sim, é possível ter mais do que um controlador na mesma página. E eu vou mostrar-vos isso no nosso exemplo. Que vamos para ele. Venho a fechar isto. O nosso tudo é esquisito. Ok. Então, arrancando aqui a minha aplicaçãozinha, ela neste momento já está configurada e já me está a escrever o Hello World, que é a minha mensagem. Como é que é constituído o controlador? O controlador tem que estar sempre associado a um módulo de Angular. E a partir do momento em que nós começamos a utilizar o controlador, nós temos que dizer que a nossa ngApp é aquele módulo, o módulo principal da aplicação. Outra vez. Talvez ainda às eu vou tomar atenção para aumentar sempre. Nós temos de ter sempre o que eu estava a dizer. O nosso controlador tem que estar sempre associado a um módulo. Okay? E o nosso controlador é uma função, okay? Em que tem parâmetros de entrada. Parâmetros de entrada é aquilo que nós vamos injetar, quer seja do Angular, quer seja nosso, para dentro do controlador. Uma das coisas que nós injetamos logo é o scope, que é a cola, que é a nossa cola
do nosso modelo. A message é o nosso modelo, o scope é o que vai fazer a cola para o HTML. Okay? Nós temos de ter sempre o Angular carregado antes do nosso modelo, antes do nosso módulo, para isto funcionar. Okay? Como nós podemos ver, isto está ok. Nós podemos alterar aqui para o nosso first, e isto vai ser um número. Okay? E nós aqui temos o nosso número. Se nós lhe somarmos 2, como há bocado, nós tínhamos o nosso número. Okay? Mas o que eu vou fazer é criar aqui um segundo controlador. Vai ser o nosso Manage Controller. Okay? Em que eu vou criar outro controlador, também ligado à mesma ao mesmo módulo, okay? Em que eu vou ter o meu first e o meu second. Esse controller está no nome do controlador, é obrigatório? Ou não? Ou isso é opcional? Ter CTRL no final? É uma convenção. Okay. Não é obrigatório, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu uso o CTRL. Se nós colocarmos sim, ele funciona. Mas não são globais, ou não? As variáveis? Não. Não conseguem gerar as variáveis no controlador a partir de outro? Estas variáveis são do próprio controlador. Se nós colocarmos assim, esta variável, este modelo é deste controlador, este modelo é deste controlador. Okay. Já vai em cima da exato. Ok. Tu estás naquela parte da curva que deixa outra vez. Não. Ele estava a falar numa coisa interessante. Uma variável geral, não é? Exatamente. O Angular, o NGApp, também tem um scope. O NGApp tem um scope, os controladores têm um scope, as diretivas têm um scope. Nós podemos aceder a esse scope do NGApp. Exemplo, se nós colocarmos assim, data.first aqui, ok? Falta de passar no... Não, isto ele precisa de ser instanciado. Okay? Nós temos o nosso scope principal, o scope da aplicação, o scope do primeiro controlador e o scope do segundo controlador. Okay? E se nós colocarmos aqui um input, nós, ao alterar este, estamos a alterar todos os outros.
Porquê? Porque o nosso modelo é o data e nós estamos a alterar esta propriedade do data. Logo, o modelo não é alterado. E o mesmo acontece dentro dos controladores. Okay? Se nós alterarmos aqui, alteramos em todo o lado. Okay? Porque nós estamos a utilizar o modelo data que é do nosso NGApp. Okay? E por isso é que é preciso ter muito cuidado com estes tipos de modelos. Okay? Se nós retirarmos o data, de todo lado, e aqui já não precisamos dele, okay? Nós temos o nosso scope, nós temos o nosso primeiro modelo e o segundo modelo. E eles agora são independentes. Porque nós, ao alterarmos o nosso modelo, não estamos a alterar no principal. E o que é que nós podemos fazer também aqui? Nós aqui também podemos fazer umas listas. Okay. Temos aqui uma lista, um array. Eu vou utilizar um JSON, okay, em que nós temos um título, vai ser um bocadinho à sorte, e um ID. E vamos meter aqui temos aqui isto, okay? E agora vamos fazer aqui uma repetição. A repetição é com esta diretiva do Angular. Okay? Onde nós temos o nosso item em listas. O ID tem que ser diferente antes. Sim. Mas não, o problema não é. Como? Só trabalho, não é? Tens que escrever. Exatamente. Falta escrever alguma das propriedades. Título. E o item.id. Okay. Em que nós temos o nosso ID e o nosso título. E desta forma nós conseguimos fazer repetição. Okay? Vamos andar mais um bocadinho. Nós agora aqui trabalhamos um bocadinho os controladores, mas vimos que se calhar precisamos das factories para ter os nossos dados, por causa daquela situação em que nós tínhamos um modelo de um controlador, um modelo no outro controlador, ao alterar num ele estava a alterar no outro, e isso nós não íamos querer essa situação. E nós ao termos os nossos dados na factory, a factory não nos coleta o ciclo digest do Angular, logo os dados não são atualizados de um lado para o outro. Okay. Então, nós nas factories, elas existem, as factories e os serviços
elas existem basicamente para o mesmo propósito, mas a forma de construir são um bocadinho diferentes. Eu pessoalmente uso factories porque eu quero funções privadas e os serviços não permitem nós termos funções privadas dentro do serviço. E é aqui que é aconselhável nós termos todos os nossos repositórios de dados, tanto que os serviços são singleton e permite-nos nós reutilizarmos o serviço em diferentes controladores, e os dados vão se mantendo quando nós estamos a trabalhar numa single page application, eles vão se mantendo persistidos entre os controladores e sem sofrerem alterações. Vamos trabalhar um bocadinho com factories para verem como é que a coisa funciona e já voltamos aqui a isto. Até agora estão a perceber mais ou menos. Está aí. Ok. Eu coloquei aqui um bocadinho de código já para vocês conseguirem, para nós podermos avançar com a nossa apresentação. Okay. Eu criei aqui uma pequena listazinha, eu já vos vou fazer um walkthrough sobre o código que eu coloquei. Isto tem uma pequena tabelazinha, meia dúzia de dados e um formulário neste caso ainda é só de edição, não há cá submissão para ninguém. Mas nós podemos ver que eu altero e os dados alteram de um lado para o outro e a coisa funciona. Isto o ajustar é do Bootstrap, porque eu sou um bocado preguiçoso e o Bootstrap funciona perfeitamente bem. Eu utilizei aqui algumas coisas que não aconselho a ninguém utilizar para fazer este exemplo, porque isto pode causar muitos problemas, que é a utilização do modelo do NGApp para eu conseguir passar coisas de um controlador para o outro sem me preocupar com nada. Mais o quê? O NGinit, nós já tínhamos falado, também coloquei aqui, not mesmo. E agora vou-vos explicar um bocadinho o porquê. Okay. Nós temos aqui a nossa lista. Esta lista é aquela nossa tabelazinha que vocês estavam a ver. Eu tenho uma função edit movie em que eu pego no filme, no item da lista, que eu passo diretamente o item todo, eu não passo ID nenhum, passo o item todo e coloco numa variável do meu modelo do NGApp. E depois no meu controlador de manage eu mal coloco a variável nesse modelo, a coisa fica à mostra do outro lado, no controlador de manage, e eu no meu manage a única coisa que eu tenho que fazer é save, e no meu manage a única coisa que eu tenho que fazer é save e pegar naquele item, fazer uma procura na lista e voltar a colocá-lo. Isto porquê? Porque eu utilizei o Angular Copy para desligar a referência que existe entre a lista e o meu formulário de edição. Se eu remover isto, vou-vos explicar que se eu remover isto, eu ao selecionar aqui, o item que está aqui está referenciado com o item que está aqui.
Okay? E como isto está tudo dentro da mesma página, dentro da mesma aplicação, se eu alterar aqui qualquer coisa, ele altera também na lista. Porque está tudo referenciado, o elemento é o mesmo. Só há referências a esse elemento. Okay? Então se eu mexer no outro lado, ele mexe na minha lista. E eu não queria isso. Então eu fiz uma cópia. Como eu fiz uma cópia, depois no botão de submissão eu tenho que voltar a procurar o elemento, porque eu desliguei a referência e disse, não, pega neste objeto, cria-me um novo objeto e trabalha sobre o novo objeto. Não trabalhes sobre o objeto da lista. Okay? Mas isto é dominar controladores. Nós agora temos que pegar nisto e meter numa factory. Okay? Nós, para meter isto numa factory, temos de dar sempre um nome e também é uma function. Okay? Isto, eu estou sempre a fazer cadência do meu módulo e a factory tem que ser criada logo de início, porque eu quero chamar a minha factory nos meus módulos em baixo. Então ela tem que existir. Okay. Eu vou injetar a minha factory para aqui e a forma de construir uma factory eu faço assim. Eu faço assim. Eu crio sempre um objeto e depois retorno no fim. Há quem crie as funções e no final retorna o objeto. Cria o objeto, indica quais é que são as funções e retorna. Okay. Eu aqui vou criar a minha lista. E vou copiar os meus itens para a minha lista. Okay. E a partir deste momento eu posso utilizar a minha lista que está na factory. Okay. Exatamente a mesma lista. Só que aqui ele já não vai encontrar a minha lista aqui, logo eu vou ter que injetar a minha lista do outro controlador também e fazer a minha pesquisa sobre esse controlador. E os meus dados estão na minha factory, mas eu estou a acedê-los na mesma no controlador. Isto nós podemos andar um bocadinho mais até termos uma factory completa com todos os dados. Uma factory completa, okay, com todos os dados, com as funções de edição para ir buscar o registro, com a função de save em que eu passo o meu registro que foi editado e toda a minha gestão em cima dos dados é feita na factory.
e o meu controlador só se tem que preocupar em dar à vista o que ela precisa e enviar para a factory aquilo que a factory precisa. Okay? E isto a funcionar é. Lembrem-se que o que vocês estão a ver, eu quando clico no Edit, a função de ir buscar o elemento está na factory, o negócio está na factory, e quando eu clico no botão Submit, a função que permite atualizar a lista também está na factory. Como é que ele está a fazer os binds dos botões? Eu tenho funções, o meu controlador tem uma função de edit que indica à factory que é para editar aquele item. E eu na factory faço um broadcast deste evento que vai ser apanhado no meu Manage Controller que diz, ok, está, o item que eu quero editar está preparado, por favor usem. E o meu controlador vai buscar esse item, vai buscar esse elemento que está na factory. Eu aqui digo, ok, pega no item e coloca naquele modelo. E aqui este controlador só diz, vai buscar o item que está no modelo para ser editado e dispõe na vista. Edit, O save, eu tenho aqui a função de save que diz, pega no modelo que tu tens, manda-me para a factory faz o trabalho todo de procura e atualização na lista e depois faz um broadcast a dizer, ok, isto ele está atualizado, vocês podem prosseguir. Okay? Isto aqui evita que eu ao mexer num controlador, evita que eu faça digest de coisas no outro controlador. Isso torna a aplicação um bocadinho mais rápida. Já falámos um bocadinho de factories. Agora vamos falar de módulos. Convém nós agruparmos as coisas todas. O Angular é todo feito de forma modular e isso permite que outras pessoas consigam fazer módulos para nós podermos reutilizar. Okay. Permite a reutilização e também permite os testes. Quando as coisas são modulares é mais fácil de serem utilizadas. Eu dou aqui um exemplo de um third party que eu uso, que é o Xeditable. É uns formulários com um bocadinho de uns tweakzinhos para nós para fazer validações e coisas do género. Okay. Mas vamos lá pôr a nossa aplicação em módulos. Okay. Pronto. O que é que nós temos de fazer? Nós temos de pegar neste nós temos de pegar neste código que nós vemos aqui, okay, e vamos partir isto em ficheiros. Existem algumas convenções de como criar estruturas de pastas para uma pessoa trabalhar. Eu já vi muita gente
a criar uma pasta chamada app. Eu vou utilizar Smart Talk App. Okay? E depois as pessoas já vi a fazer a divisão controller factories e services e views. Fazerem este tipo de separação. Isto para pequenas aplicações é fixe, mas para grandes aplicações não. Uma pessoa quando começa a crescer fica muito complicado gerir. Eu utilizo a convenção de features. Eu não sei se é... Eu inspirei-me em algumas apresentações que fui vendo. Eu dou sempre um nome à minha feature e depois eu coloco todos os controladores, todos os controladores e todos os serviços e todos os controladores, todos os serviços dentro dessa pasta, movies, e depois tenho a minha pasta de vistas em que coloco lá todos os meus HTMLs relativos àquela feature. Se eu tiver diretivas, eu para cada diretiva, por norma, crio uma pasta e coloco toda a informação estruturada da mesma forma dentro dessa pasta. Isto facilita porque uma pessoa consegue ter num único sítio toda a nossa todo o nosso código relativo àquela página ou àquela funcionalidade específica. Okay. Vamos criar aqui um ficheirozinho JavaScript. Nossa app, em que nós vamos criar o nosso módulo. Okay. Módulo criado. A criação do módulo é muito simples, nós só temos que chamar isto, indicar qual é que é o nome e depois temos um array que vão ser todas as injeções de todos os módulos ou todas as dependências que aquele módulo vai precisar. Eu vou criar o nosso index controller. Okay. Em que eu vou colocar o nosso index controller cá dentro. Outra coisa que eu costumo ver muito as pessoas a fazer é instanciar uma variável global e depois reutilizá-la pelos ficheiros fora. Eu não aconselho ninguém a fazer isto, porque nós, de um momento para o outro, alguém se lembra de meter lá um ficheiro pelo meio, por acaso tem uma variável chamada app e muda o conteúdo dessa variável e a coisa deixa de funcionar. Então, o Angular dá-nos uma forma de nós não precisarmos fazer isso, que é nós chamarmos o nosso módulo desta forma. Okay? Desta forma, nós estamos a chamar este módulo, a dizer, ok, eu vou adicionar qualquer coisa a este módulo. Vou adicionar, neste caso, um controlador. Okay? Outra coisa que eu, por norma, uso. Olha, aumenta também, senão uma garrafa de sonola. Seria melhor ir aos devanis. Se as preferences, está sempre a aumentar.
vamos agora criar aqui o nosso Manage Controller. Okay. Vamos buscar aqui o nosso Manage Controller. Vamos chamar o nosso Angular Module. Isto é okay. Também temos o nosso Manage Controller criado. Vamos criar aqui qualquer coisa vamos criar aqui novamente JavaScript, que é a nossa factory, e vamos colocar a nossa factory lá. Tudo está como estava, eu só mudei as coisas para fecheiros. Eu agora vou referenciar os meus fecheiros aqui. Primeiro a minha app, porque o módulo tem que existir para eu injetar para eu adicionar coisas a ele. Depois a minha factory. E os meus controladores. E voilà. Nós estamos com tudo que nós tínhamos em fecheiros separados, para nós conseguirmos rapidamente gerir e mais facilmente detectar problemas. Já para não falar que as linhas de código seguidas diminuem. Okay? Mas eu agora vou aproveitar para falar uma coisa que se calhar muitos de vós estão a ver-me a fazer e a pensar que eu não estou a pensar muito bem no que é que estou a fazer. Esta forma de instanciar as factories e os controllers não é aconselhável. É aconselhado o uso do que eles chamam de array syntax para a criação das factories, dos módulos, por aí fora. Que é indicar o que é que nós vamos injetar para dentro das funções. Okay? E isto porquê? Porque se nós minificarmos estes fecheiros, a aplicação deixa de funcionar. Porque o Angular deixa de saber que isto é o scope, neste caso, isto é o scope, e isto é a nossa factory. Mas se nós lhe indicarmos desta forma, ele vai passar a saber que isto é o scope e isto é a factory. E nós podemos renomear isto tudo. Isto é só como exemplo. Ele começa a perceber o que é isto. Isto é óbvio que ninguém vai escrever código assim.
Mas se nós modificarmos o fecheiro, é assim que o código vai ficar. Já se fez código assim. Sim, mas hoje em dia acho que ninguém é suficientemente para escrever código assim. Depois tem que se mudar o ar Ok? E como podem ver, eu mudei aqueles nomes, mas as coisas continuam a funcionar. Porque eu estou a indicar ao Angular que nesta variável vou injetar isto e nesta variável vou injetar isto. Ok? Este era outro dos conselhos que eu queria que eu vos queria dar. Então, mas nós temos o nosso módulo, nós temos uma lista, temos um formulário de edição, mas aquilo está tudo no mesmo sítio. Temos na mesma página dois controladores, não há uma single page application. Vamos-lhe adicionar roteamento. Existem dois. Existe o roteamento normal do Angular e existe o iRoute. Eu o iRoute nunca utilizei. Tenho andado a tentar aprender um bocadinho mais, mas vou falar um bocadinho sobre este, para este propósito, este set. O que é preciso para o roteamento funcionar? Nós temos de ter na página o ngView. Isto é o que nos vai indicar onde é que vai ser renderizado os templates quando nós mudarmos de página. Nós no roteamento uma das coisas que nós convém aprendermos no roteamento é o Location Service. Nós convém percebermos um bocadinho como é que funciona o Location Service, porque é com ele que nós conseguimos, dentro dos controladores, mudar de página e manipular a query string, se for o que nós queremos fazer. Okay? E com aquela estrutura que nós tínhamos montada, vamos colocar um bocadinho de routing naquilo para ver as coisas a funcionar. Pronto. Este aqui já está com o roteamento aplicado. Nós, como podem ver, todo o HTML que eu aqui tinha, eu retirei, coloquei aqui. Vamos pegar no outro exemplo que estava melhor. Neste exemplo que nós aqui estávamos a trabalhar, nós temos aqui o nosso HTML todo. Ok, tu vais-me desculpar. É isso. Ok. Nós temos aqui este HTML todo
são dois controladores, o primeiro e o segundo. Vamos colocá-los em vistas. Vamos criar aqui um ficheiro de HTML. Okay. Não interessa. E vamos pegar nisto e colocar aqui. Vamos criar outro. E vamos colocar lá também. Okay. Aqui vamos adicionar uma div com o nosso ngView. Okay. E aqui já não precisamos fazer mais nada. Agora vamos trabalhar aqui. Esta aqui é uma parte que eu prefiro copiar. Ou não? Let's go pirate mode. Ok. Não sabes isso de cor. E nós, para utilizarmos o roteamento, precisamos do ngRoot. Sim, maior. Ok. Eu vou dar aqui umas coisinhas. Isto estava noutro sítio. Okay. Eu só estou a indicar que para cada um dos meus roteamentos qual é que é o meu template e quais é que são os meus controladores. E agora já não precisamos disto aqui. Ok? Vou meter isto em minúsculas. Ok. E nós neste momento temos o nosso roteamento feito. E o que podia correr mal, correr. Isto aqui, eu esqueci-me de colocar o ficheiro do routing. E por isso é que ele não foi lá. Okay? E agora, esqueci-me do roteamento. Isto agora já não funciona por ngClick. Em que nós vamos dizer isto é para movies barra e vai ser o nosso movie ponto não é ID, isso eu vou aqui copiar. Okay. Como eu
como eu estou a utilizar as chavetas no meu roteamento, eu tenho que adicionar o ngHref. Senão, se estes valores alterassem, o roteamento não alterava. Então, muito favorável. Control HTML. Pois não, porque não é manage, É edit. é edit. Okay. E ele agora está a pedir-me que eu, ao entrar no meu controlador, ele não está, ao entrar no meu controlador manage, ele não está a ter o valor que eu estou a editar. Não faz mal. Eu vou-vos mostrar esta versão que está completa e a funcionar. Okay. Nós temos a nossa lista que está a ser consumida da Factory. Nós podemos editar, em que ele tem os dados para nós podermos alterar e podemos adicionar nova informação. E ele é adicionado aqui alguns. Não, ele não está a fazer push porque eu estou a consumir um ficheiro JSON. Logo, eu estou a mandar as coisas para o meu controlador da MVC que está a fazer a gestão lá dele. Mas isto não é código bonito, não vale a pena mostrar. O meu JSON está aqui, o JSON que eu estou a utilizar para carregar dados para a minha vista. Okay. Ele pode ser consumido diretamente utilizando o serviço $HTTP provider. Okay. E com uma função nós podemos ir buscar os dados daquele ficheiro JSON. Ok. Já falas nisso. Já falas nisso. Já usaste os resources do online? O que é que aconselhas? Já usei, eu não gosto muito do resources. Eu não uso isso assim, eu uso os resources. Caso não precisar nada disso. Eu a prática classe micro, dados. Eu já sei feito isso. Sim, mas eu no resources não tenho muita prática. Mas o resource é tipo um serviço, só que tem um componente de data e é mais ou menos a mesma coisa. Só que não diz. Não precisas de fazer dados. Exato. Eu não uso nada disso. Para mim isso é transparente. Eu só chamo um método. Podem traduzir isso para o inglês. Resource é uma tipologia tal como há controllers, como há tudo isso. Resource é mais uma tipologia. Na verdade isto tudo cai debaixo de providers. Só que o resource é uma coisa especial, que em vez de teres um controlador ou teres um serviço que tem métodos, o resource é feito para data, ou seja, ele automaticamente, não é bem automaticamente, mas por definição chama data e tem os seus métodos. Por exemplo, é um bocadinho mais como o MVC, como a MVC se calhar não é bom, mas é um bocadinho como o resto, como teres, por exemplo, carro. O
carro tem os seus metros, estás a perceber, mas também tem os seus dados. É uma abstração para consumir já país. Não é mesmo uma abstração, é mais uma concretização. Sim, mas é isso. Mas é uma mistura de um serviço com dados lá metidos. Tipicamente, a malta gosta de ter serviços de um lado porque reaproveita, com dados do outro porque depois define qual é que é a IA. Por isso é que os resources não são... Faz também muito fácil uma aplicação e um back-end qualquer que envolve direção. Mas a malta, como os módulos, o bom é que os módulos são muito bons. Então a malta gosta de umas coisinhas afastadas. E o resource também já é mais para Como é que? Eu esta semana vi um episódio do AngularEd em que eles disseram que os resources deviam ter sido banidos. Exato. Sou um bocado confuso. Portanto, ou usam HTTP ou eles falaram no JS Data, que é uma biblioteca tipo resource. Sim. Mas virada para serviços REST, mas que no fundo acaba depois por fazer a parte da caixa total, aquele como é que são métodos de procura, de pesquisa, de carregamento de dados. Portanto, eu também nunca vi essa biblioteca, mas foi uma delas. Eu pessoalmente sempre que tentei utilizar o Resources, eu batia sempre em qualquer parede que me fazia voltar para trás e utilizar o HTTP. Mas os Resources também estão preparados para serviços REST. Eles já têm logo get, put. Isso é outra coisa, essas authentications são feitas. Quem tens que meter no servers, por exemplo, se exatamente. Se tiver a fazer authentication, se tiver a fazer... Mas eu prefiro, sinceramente, porque isso é muito fácil. Tu chamas um serviço fazes um serviço para ti de data fetch e depois tens quais são todos os endpoints das APIs e só chamas isso e são 20 linhas de código e resolvido. E é mais fácil. Mais muito. Muito mais relacionado aqui com os views. Basicamente crias templates para as páginas e depois o routing é tu dizes, olha, quando o URL for este, vai buscar aquilo, quando o URL for o outro, vai buscar não sei o quê. Exato. Ele internamente como é que gera isso? No momento do primeiro acesso à SPA, faz o download dos templates todos e depois é só runtime no cliente? Não, ele vai fazendo vai fazendo pedidos mediante o que é pedido. Na verdade há duas técnicas. Há quem faça, por exemplo, quando faz os builds, utilizas programas ou qualquer coisa, há métodos que basicamente pegam os templates e transformam em coisas de JavaScript. E depois acabas por acelerar porque é que o package está lá. Sim, os NG templates. Pega no HTML. Sim, mas isso é se tivesse um processo de build que transforma aquilo mais. Mas a HTML não está a buscar. Ele carrega a view no primeiro acesso e depois utiliza cópias já carregadas, não conta ao servidor. Isso que eu vou perguntar. Ele vai buscar tudo ao servidor uma primeira vez e como o Rafael está a dizer, tu podes, no fundo, enviar um fecheiro de script que já lá tem todas as views dele. Isso é carregado no início para a caixa, como não vê que aquele endereço já está em caixa, já não vai servidor, ou como tem neste momento, a primeira vez que tu acedes à view ele vai ao servidor, a segunda vez já não vai. Portanto, se tu editares o segundo detalhe, ele utilizar já está carregado. Faz o primeiro clique no detalhe, ele vai fazer Mas isto é controlável, porque há uma coisa que se chama cache e tu podes controlar a cache, fazes sempre, não fazes sempre, às vezes fazes. Outra coisa que é, há uma forma de controlar a cache à la índio, que é o seguinte, que é tipicamente tu alteras o fim do parâmetro. Imagina, tu fazes get template x $, e como tu, se alterares o new xxx qualquer coisa para xxx1, todo o URL é qualificável, estás a perceber? Porque a caixa funciona em função do full URL qualificável. Se tu alteras só um parâmetro, para todos os efeitos, já não vai utilizar a cache, já vai qualificar. Eu digo lá em índio porque a maneira correta é controlar a cache, não fazer estas coisas. Mas há que E como podem ver, nós temos o MVC não deve estar a funcionar. Mas como podem ver,
O MVC é que não deve estar a fazer o trabalho dele em condições, que eu fiz isto noutro computador e este aqui é um bocadinho diferente. E pronto. Só mais uma questão. O Engine também Fala mais alto. O MG Include, sim, eu uso, é raro utilizar, mas nós podemos. Não, só que eu vou perguntar. Não, tu querias é que ele fizesse. Ai, tal, já usaste. Então faz lá, vá. É assim. Eu já usei, né? É só para eu perceber, é tentar perceber, eu sei que o caminho de ação, perceber o que é melhor, o que não é, eu uso as coisas, Mas o NGView tem um problema, que é só para perceber o NGView, embora para primeiro projeto é melhor, começa pelo NGView, mas tu só podes ter um NGView na página. Por isso é que Pedro falou muito bem no UI Router, não é tão difícil. É parecido com este. Ele é parecido, Só tem uma lógica de estados. E tu podes ter estados dentro de estados, com mais estados e não sei o que, pode ser por flow. E pode ser vários na página. O NG Include é mais a ideia de posicionar quantos lá dentro não são muito bem como os NG Views. Os NG Views têm a ver exatamente com o NG Count. Ou seja, numa parte de uma página ter uma posição de dados. eu não sei que isso é a minha aplicação, só que eu não é só. E. Quase. Quase. Almost. Mas. Conseguimos. Nós fizemos uma coisa de início ao fim e, como viram, foi relativamente fácil. Com Angular convém sempre dizer. Posso fazer perguntas? Portanto, eu descobri. Isso era o próximo slide. Então eu espero no próximo muda lá. Pronto. Pronto, eu descobri uma coisa muito gira, que é uma coisa que se chama Angular Kickstart, que é assim que eu descobri em metade do mal. E é muito porreira porque começa a dizer onde é que se mete os controladores. Do teu processo de aprendizagem, tens algum modelo, porque eu sei que há N modelos como este, tens algum modelo que aconselhes para começar nestas coisas, ou seja, como estruturar os controladores, ter lá um controlador feito, ter aquela demo page, tens algum projeto em si que... É assim, eu tenho na empresa onde eu estou, nós temos uma framework, tem o Angular instalado, já tem as pastas pré-criadas, mas isso é tudo arrancado, é tudo... Nós temos um servidor no Get interno, temos os nossos pacotezinhos, arrancamos e aquilo fica logo tudo configurado. E sim, isso já tem uma estrutura de pastas, utilizando a convenção de feature, de module base, em que nós temos os nossos, cada pasta é um módulo, nós temos lá, dentro dessa pasta temos todos os controladores, as factories, já temos alguns pré-criados, para nós podermos reutilizar e avançar muito rapidamente. Mas é isso. Nós quando queremos fazer mais qualquer coisa, um bocado de copy-paste e andar para a frente, porque o tempo não dá para muito mais do que isso. Eu estava aqui no processo introdutório, porque eu não sei se calhar o Angular parece uma magia, mas não sei, não é assim tão difícil. Mas pronto. Mas, é assim, para mim foi... porque eu encontrei vários processos, tipo, Angular Seed é interessante, porque tem algumas coisas, e pelo menos no processo, acho que é interessante ter já uma aplicação minimamente funcional e depois ir alterando coisas e veres o que é que tem. Eu acho que existe aquele famoso Music Store do .NET. Esse cara é um bocadinho violento no .NET, deixa-me dizer. Sim, completamente. Mas eu acho que existe uma versão mais simplificada usando o Angular, não tenho certeza. Se utilizar o John Papa também tem expansões às fases e o Hotel Tower e tudo isso, mas o que acontece é que há versões mais prototipadas disto, e é mais dessas que eu estava a falar. Conheço o Angular Seed, conheço o Angular Kickstart, para quem gosta de Gantt e para quem gosta de vários processos de não sei o quê. Eu estava aqui a tentar ver se havia mais algumas interessantes. Posso tentar procurar, Não, deixa estar. porque isso se é algo que eu também ando a tentar ver, mas ainda não tenho dado em muito. Mais
questões? Não mostraste os filtros. É? Não mostraste os filtros. Os Eu filtros, acabei de dar. os filtros são poderosíssimos. Sim, eu era para ter mostrado isso ali numa fase, mas saltei. Mas tens alguma questão sobre os filtros? É assim, o Angular já tem filtros pré-feitos. Isso também é um bocado. As datas, podes formatar aquilo. Já o Pois, mas As datas, sim. sim, podes fazer um formato. Elas já estão formatadas. Já está naquela Sim. O pessoal tem que voltar para o Elas já estão formatadas. Por isso é que eu saltei. Pode dar outra formatação qualquer, só ver contra cima, já dá para. Pois, exatamente. Ok. A ordem. Pois, Não. Não vi. isto para mim já é um bocado natural e é fácil passar este tipo de detalhes. Eu acho que isso é muito bom agora, é esta parte. Sim. Nós temos aqui os filtros. Nós temos o filtro order by, nós temos o filter date, nós temos o filter. O currency também temos, o number também temos. Existem alguns filtros já pré-criados já na framework que nos ajudam a potenciar o nosso trabalho. Dois exemplos que eu estou a utilizar é na nossa lista nós temos o filtro do order by que faz a ordenação da lista. Neste caso eu estou a fazer a ordenação pela data e de forma descendente. Isto nós, para chamarmos o filtro, é sempre o nome do filtro, depois 2 pontos, parâmetro de entrada, 2 pontos, parâmetro de entrada, e quantos parâmetros de entrada ao filtro precisar nós utilizamos. Outro filtro que existe é o limit to. isso pode ser usado na paginação? Sim. Nem. Às vezes Mas o NG Imaginate é melhor. Faz tudo. É melhor. Isto aqui é, por exemplo, quando tu tens aquelas páginas com listas enormes e tu queres fazer o loading com o autoscroll, é com este que utilizas. Metes o limit to, por exemplo, a 25 e ao fazer scroll mudas o limit to para 30, ou fazes 25 mais 10, depois mais um bocadinho de scroll e adicionas mais 10 e ele vai-te mostrando aos poucos os registros. Como vocês viram, eu até vou reduzir um bocadinho mais. Ele limita mesmo a lista. Os dados estão lá, mas a lista é limitada. Ele não mostra mais do que aquilo. E nós podemos ter... Eu vou colocar aqui... rápido. Eu vou colocar aqui um filter. Okay. E vou fazer aqui um filter. Vou chamar isto search. Okay. Em que se nós começarmos a fazer pesquisa... Eu também tenho alguma coisa para estar a fazer a ordenação? Em vez de ser um insultar, ter uma setinha, faz a ordenar.
É assim, dá. Dá. Mas sempre entre batatas ou... Dá. Tu podes criar. Isto eu vou fazer aqui um bocado de batota. Não vou fazer nada. Eu vou meter aqui no meu scope. Há coisas que eu já não sei fazer batota. Vai igual ao nosso release date. E eu aqui mudo para isto. E quando eu clicar aqui, quando eu fizer PNG click, eu vou alterar o meu order by para title. Isto tem que ser igual. Okay. E quando eu fizer aqui, vou alterar para release country. E quando eu fizer aqui, vou alterar para release date. Outra vez. Okay. E eu, ao clicar, ele ordena as coisas, mas está sempre a ordenar descendente. Mas nós, com mais um bocadinho, mais duas ou três linhas de código, conseguimos meter isto a trocar e a fazer a procura como nós queremos. Sim. Daquilo que eu vi, aquela questão que estavam a falar das... Podes criar as tuas diretivas, podem ser tags, ou podem ser elementos, ou podem ser whatever for aquele lugar. Ou seja, tu não podes abstrair um bocadinho mais esta parte e criar uma diretiva, que é uma tabela que tem estas funcionalidades todas? Sim. Podes. Imagina que tu passas para a diretiva os campos que queres lá, e o que é que vai buscar com isto? Tu podes, inclusive, indicar que a tua diretiva vai ser este bloco. Lá dentro escreves isto. Aqui. Dentro, crias, por exemplo, uma div. Crias uma diretiva chamada table. Dentro dessa diretiva colocas este código. E depois, na diretiva, dizes que vais fazer include do HTML que está dentro da tua div para a tua diretiva, para um determinado sítio. E o que esse include vai fazer é pegar neste HTML e colocar dentro da tua TR para tu fazeres as tuas linhas. Então, num nível mais genérico, ou seja, imagina eu criar uma diretiva onde eu abro uma tag que diz tabela Diogo e depois meto-lhe um atributo chamado campos igual e ponho um campo, vírgula, outro campo, blá blá blá. Vírgula ou o que é que seja o separador que depois uma array de campos. Ele aceita. Whatever. E depois essa diretiva lá dentro vai mexer naquilo de maneira a criar uma tabela para qualquer que seja a estrutura de dados que eu tenha, desde que tenha aqueles campos lá dentro. É possível fazer isso porque eu posso mexer basicamente no HTML à la HTML. Exato. Isto é uma pergunta. Basicamente a diretiva é para tu criares o HTML personalizado. Percebeste bem o conceito de diretiva? Há duas questões. O primeiro é que no controlador tu não deves estar a fazer... Isto é a primeira abordagem, que é a malta como vem do jQuery dentro do controlador. E já agora vou fazer ali J, qualquer coisa, vou modificar lá. Tipicamente não faz isso porque o Angular tem um ciclo próprio. Não vamos estar a chatear-nos aqui com isso, mas tem um ciclo próprio. A diretiva permite duas coisas. Reutilizar HTML, porque há uma coisa depois que a diretiva pode ter o seu próprio scope, é o que se chama. E permite exatamente fazer isso que disseste, ou seja, percebeste muito bem que é, passas um conjunto, dessa diretiva passas um conjunto de atributos e esses atributos vais utilizá-los dentro como parâmetros para aquilo que tu fazes, ou seja, é criar uma abstração sobre isso. E permite-te utilizar, por exemplo, tens uma tabela que é de jogadores de futebol e de repente podes utilizar em 50 sítios, basta pôr NG jogadores de futebol. Dizes quais é que são as coisas estas funcionalidades que eu quero pôr lá. Exato.
é isso. E uma pergunta que eu tinha falado ali também sobre o Rafael Inês, que era, para quem não usa Visual Studios, eu sei que há um grupo para quem usa Visual Studios, mas eu sou um mais PHP. Imagina que eu quero fazer uma autenticação. Não é assim tão trivial como isso ter uma aplicação em Angular com autenticação, pelo menos aquilo que eu vi. É super trivial. Não, estou a dizer que quem não usa Visual Studio. É super trivial. O princípio é o mesmo. Se pensares que estás do lado do cliente, do lado do servidor e tens um canal, seja ele qual for, dentro da própria máquina, o princípio é o mesmo. Tu estás a chamar endpoints que te vai fazer a autenticação e estás à espera de uma resposta para te autenticar e autorizar ou não ao site. Tens de ter sempre o mindset que, apesar de estás na mesma máquina, com o Visual Studio, JetBrains, PHP Storm, VI, whatever, sim, há quem programa em VI. Não está mais. Não pede mais, Sublime, independentemente do que estejas a usar, estás no lado do cliente, precisas de ir a um servidor fazer a autenticação, chamas o endpoint, passas os parâmetros que tenta passar, sobre HTTPS, sobre whatever, ele vai devolver uma resposta que depois tu tens que fazer a Eu infelizmente não vi a tua apresentação e por isso sei que perdi bastante, mas acredito que a framework que tu apresentaste também tinha um ciclo de autenticação. Possivelmente enviavas ele devolvia-te um token em beer que tu utilizas ou qualquer coisa. Tipicamente em MVC ou Web API, o que tu fazes é o primeiro processo de autenticação de envias, ele devolve-te um token e tu passas a utilizar isso no authorization nos headers. Pronto. Ou há quem faça isto no próprio header da authorization e utilizando mais o layer da authorization. O que pode acontecer é que não nos vamos esquecer que tipicamente os headers, mesmo em HTTPS, não são encriptados. E há um pequeno problema em relação a isto. Pronto. Daí a malta ter outras coisas, às vezes se autentica não nos headers, mas envia por post, porque aí já vai tudo, depois recebe a tal token e se alguém apanhar o token como aquele salva algo, não sei quanto tempo, está resolvido. Mas o processo é mais simplificado, porque tu na verdade é só JavaScript, por isso se conseguires lá meter nos headers o que tens para meter, é muito mais fácil. Não precisas do Visual Studio para nada. Eu digo que eu não utilizo o Visual Studio. Mas, já que tens um Mac, eu sugeria-te utilizares o Code. Muito fixe e vais ver que vais gostar. A novo editor. Ainda bem que a minha subscrição do PHP Store está a acabar. Hoje podes ganhar um. Eu não sei se ajuda o Code. É capaz de ajudar, não sei. O que ele tem. Já recebi a ti. E daquilo também faz. Achas que conta como participar? Licença. Mais alguma questão? Aproveitei agora, então tenho que mandar meus para o levar. Não ficas Eles não custam. Pronto. É tudo. Não? E até uma próxima.